Olá, meus queridos amados irmãos e amigos, bom dia para você, graça e paz. É o nosso Porções Diária da Palavra. Aqui nós temos a oportunidade de ler o texto da Palavra de Deus para nossa meditação, nosso encorajamento, fortalecimento da nossa fé. E eu quero hoje ler com você o texto de Provérbios, capítulo 29, e nós lemos no versículo de número 27 o seguinte. Vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Aqui então está a palavra de Deus para nós, mostrando uma situação completamente contrária, né? A realidade que revela para nós é aquilo que nós vivemos hoje na nossa sociedade. A relação que existe entre uma pessoa que caminha de forma equivocada, errada, contrária à vontade de Deus, e uma pessoa que vive para agradar a Deus em todos os seus caminhos, em todas as suas ações. E é importante para nós que a maneira como a pessoa que serve a Deus vive, como que é chamada aqui o reto, aquele que procura cumprir com os mandamentos, ensinamentos da palavra de Deus, esta pessoa, aos olhos do perverso, aos olhos do ímpio, essa pessoa, então, ela é alguém abominável, não é? É uma pessoa desprezível, não é? A pessoa que está vivendo no erro, no pecado, está vivendo fora da presença de Deus, está vivendo no caminho que leva para a perdição. Essa pessoa, sempre ao olhar a vida de um cristão, sempre ao olhar a vida de um servo de Deus, ela vai estar tratando, né, como um caminho errado, um caminho ruim, né, um caminho que deve ser abandonado, né? E então é isso que o texto está dizendo para nós aqui, não é, que para a pessoa ímpia, né, para a pessoa errada, né, essa pessoa então sempre vai querer desfazer e menosprezar, ridicularizar a vida do cristão. E é importante, não é, que quanto nós podemos também entender que aquele que procura viver para Deus, ele vai olhar o caminho errado, né? O caminho da pessoa que vive nas trevas, né? Na prática voluntária do pecado, também aqui está dizendo que é abominação. Uma coisa que nós precisamos considerar é que nós, como cristãos, não podemos aceitar de forma passiva, né? Nós não podemos aceitar que os comportamentos errados sejam aceitos, não é? Nós não podemos aceitar como uma conduta, né, como algo normal e natural, aquilo que afronta a palavra de Deus. Porque para nós, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. É a palavra de Deus e por ela que nós, então, nos pautamos, por ela que nós decidimos, escolhemos, por ela que nós desenvolvemos a nossa vida, a nossa trajetória, e é por ela, então, que nós vivemos, não é? Importante estarmos atentos a isso, que a palavra de Deus precisa ser o referencial para todos nós. E quando aqui eu quero voltar a ler o texto, para que assim, então, novamente esteja ecoando na nossa mente, no nosso coração, para os justos, a pessoa iníqua é a abominação. Então, a pessoa que quer viver deliberadamente numa vida contrária a Deus, não é? Escarnecendo das coisas de Deus, então, para uma pessoa justa, aquele que procura viver corretamente diante de Deus, sempre vai condenar uma realidade de vida assim. Mas a palavra está dizendo também que o reto, em seu caminhar, ele se torna uma abominação para o ímpio, não é? Porque jamais o ímpio vai ter satisfação em ver a conduta de uma pessoa cristã ou de um dedicado servo de Deus. Assim, então, devemos pedir ao Senhor para que estejamos pautando a nossa vida sempre pela palavra de Deus, independente daquilo que a sociedade aceita, entende, quer, independente do que as pessoas hoje estão desejosas de ouvir, nós precisamos pautar a nossa vida pela palavra de Deus e por ela
seguirmos instruindo a nossa família, a nossa casa, e por ela nós estarmos a cada vez mais fazendo com que mais pessoas estejam também entendendo aquilo que está revelado como vontade soberana de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a mantermos a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa lealdade ao Senhor e à sua palavra. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você para nós então orarmos neste momento. Querido Deus, eterno Pai, somos gratos pela tua palavra e bem como, Deus, queremos também pedir ao Senhor que nos ajude, porque numa sociedade em que os valores estão invertidos, em que o errado se torna certo e o certo se torna errado, queremos pedir ao Senhor que nos ajude para sempre caminharmos, ó Deus, de acordo com o teu querer e pela revelação da tua palavra, para que sejamos, ó Deus, corretos, para que escolhamos, ó Deus, o caminho certo e para que façamos, ó Deus, a coisa certa, independente das circunstâncias, independente de qualquer outro interesse, que a nossa única preocupação seja de fato agradar o Senhor. Assim oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que Deus abençoe você e toda a sua casa.